Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo, por que a religião vive no conto do vigário? A religião, os religiosos, os seguidores de templos, de denominações religiosas, que seguem aí CNPJ religioso, tá tudo no conto do vigário. Tá na escolinha do professor Raimundo, na historinha da carochinha. Estão vivendo num sítio do Pica-Pau Amarelo. E não é de hoje, não. São milhares não, são quase 1.700 anos. Quase, é 1.600 e... Ó, Constantino fundou o catolicismo em 317. Então, quer dizer, mas já existia religião. Antes até de Jesus vir, já sempre houve religião. A religião, desde quando Moisés colocou as mãos dele nas leis, estatutos, mandamentos, ali começou a religião, a religiosidade. Mas se tratando de algo mais contemporâneo, algo mais assim para as nossas gerações, em 317 fundou-se o catolicismo. O catolicismo nada mais é do que o farisaísmo. Tanto que as roupas que esses padres usam, que são títulos também que não servem para nada, são semelhantes aos acessórios, às roupagens de fariseu, daqueles que penduraram Jesus, daqueles que condenaram, daqueles que perseguiam discípulos, apóstolos. Então é um conto de fada, é o conto do vigário, a malandragem, são fraudes, enganos. E eu quero te mostrar nos escritos, porque você conhece, você sabe o jeito que a gente trabalha aqui. O nosso jeito aqui não é com falácias, não é com falsas narrativas, não. A gente busca entendimento. Eu estou com esse escrito aqui, já tem uns 3 dias na minha cabeça que eu estou examinando isso aqui. 2 dias. 2 dias. Então a gente vai lendo, examinando, e agora você vê que eu estou gravando um vídeo para cá. O aplicativo que eu tenho lá, eu gravo vários vídeos, porque é vários vídeos pequenos. Então para cá eu estou postando um vídeo por dia, às 18 horas. Não estou divulgando mais a lista de transmissão também, porque começou a me dar dor de cabeça também, eu parei também de divulgar. Tá? Vamos ficar do jeito que está aqui, que eu estou muito bem desse jeito aqui. Eu acredito que para você também, você tem tempo de assistir outros vídeos, de outros canais, de outras pessoas aí. Também não fica muita coisa para você. Por que a religião vive no conto do vigário? Veja esse versículo aqui. Depois eu vou ler uma parte do capítulo. Vou ler alguns versículos juntos. Um contexto. Ezequiel 37:11. Ezequiel 37:11. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada NA. 37:11. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Primeiro ponto. Por que a Bíblia ela foi escrita de judeu para judeu? Quem foi o povo eleito? Os judeus. A nova aliança feita por Deus foi com os gentios ou com os judeus? Com os judeus. Gente, é o que eu falo. Isso está escrito. Isso está escrito. Mas eu te pergunto. Eu não estou desacreditando de nada. Mas eu quero ser racional para nessa racionalidade também, sei lá, às vezes tentar te ajudar a entender a coisa de uma forma mais espiritual. Se você se apegar no literal dos escritos bíblicos, você vai virar um fanático. Você vai virar um religioso. Se você não procurar analisar a situação, você vira um ateu. Tem isso também. Você vira um ateu. Se você não tiver equilíbrio, quantos aí? Pode colocar no comentário aí, quantos aí que já se perderam pelo caminho? Se perderam sim, que pararam. Na pandemia, o que tinha de pessoa aí no YouTube gravando vídeos da graça de Deus, do Evangelho Eterno não, da graça de Deus, e falando da graça, e a graça, e a graça, foi acabando, foi saindo. Por quê? Faltou equilíbrio para essa turma. Faltou equilíbrio. Porque, claro, se você lê a Bíblia de uma forma racional, você vai entender, você vai falar, peraí. Em primeiro lugar, a Bíblia é um livro histórico.
Para quem entendeu o Evangelho Eterno, a Bíblia é um livro histórico, é de história, acabou. Tudo se cumpriu. Se você ler uma passagem dessa, você vai falar, peraí, eu sou gentil, eu não tenho nenhuma ligação com o judeu, com a nação de Israel, não tenho nenhuma ligação. Quando você vai lá nos seus documentos, lá de certidão de nascimento, aí você vai na sua avó te mostra, vai na bisavó. Quer dizer, eu não tenho nada com Israel. Eu não tenho nada com as 12 tribos de Israel. Então muitos se perdem, param pelo caminho, porque eles falam, peraí, para que eu vou ficar falando de Bíblia se Bíblia foi para os judeus e eu não sou judeu? Você entendeu? A religião vive no conto do vigário. Por quê? Porque eles vivem da cruz para trás. Eles vivem mais em Mateus, Marcos, Lucas e João. Isaías, Deuteronômio, Êxodo, os seus sacrifícios, seus desafios, suas buscas de Deus em monte, e busca de Deus em Fogueira Bamba, em Vale do Sal, e Vale do Mingau. Então a religião anda no conto do vigário. Por que conto do vigário? Porque eles estão na malandragem dos pregadores, que se utilizam dos escritos para os judeus, para a nação de Israel, para aplicar as maldições na vida dos não-judeus, dos gentios. E com isso eles estão cumprindo, eles estão seguindo à risca o que Jeremias disse no capítulo 5, do versículo 26 em diante. Cada dia que passa eles ficam mais ricos, mais poderosos, prendendo os homens como uma armadilha que pega bicho. Então, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eles estão no conto do vigário. Se pelo menos a religião, que é uma fraude, se pelo menos essa fraude falasse de Romanos a Filemon, que foram 13 epístolas paulinas dedicadas, claro que ali tem muito fermento da lei, porque Paulo foi fariseu. Paulo foi um fariseu, e diz que na idade dele ninguém batia ele no conhecimento das leis. Mas a maioria dos escritos de Romanos a Filemon está direcionadas aos não-judeus. E ele ali, Paulo, ensina os não-judeus a o quê? A não viverem nas leis dadas por Moisés. Não viverem nas maldições do Velho Testamento. Paulo ensina os não-judeus. Então, se eu estivesse nos dias de Paulo, eu estaria aprendendo com Paulo para não praticar nenhuma obra do Velho Testamento. Então, se pelo menos essas religiões fizessem isso, elas iam ter mais facilidade de conhecer o Evangelho Eterno. Porque a fase de Paulo também ficou para trás. Mas eu não quero entrar nesse detalhe aqui, porque aí é um estudo, é algo mais profundo. Mais profundo. E eu não quero. Depois, no finalzinho desse vídeo, claro que eu sempre mostro lá, Apocalipse 21, sempre eu mostro. Então, por que a religião está no conto do vigário? Está no conto do malandrão, do manganão? Por que isso? Eles estão vivendo, eles estão abastecendo um sistema, eles estão sendo cúmplices de um sistema fraudulento, mentiroso, enganoso. Eles estão vivendo de praticar obras mortas. Obras que ficaram na cruz. Porque agora eu não me lembro, mas Colossenses, não foi que Paulo disse isso daqui? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Colossenses, capítulo 2, versículo 1, alguma coisa aqui, deixa eu ver. Aqui, Colossenses 2, 13 e 14. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Por que nossos? Porque Paulo era judeu, eu não vou entrar nesse mérito. Pecado era quem transgredia as leis, e quem recebeu as leis escritas foram os judeus. 1 João 3,4. 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Deixa eu colocar isso aqui na Bíblia Viva para me ver. Bíblia Viva 2002. E apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos seus mandamentos que vocês não tinham obedecido, tomando esta lista de pecados,
ele a destruiu pregando-a na cruz de Cristo. Então você vê, é um texto perigoso, porque ele aqui, esse texto é que aí apagou as acusações e confirmou o que havia contra vocês. Não, não é nada disso. Nada disso. Quem não tem entendimento, lê isso aqui e fala, tá vendo? Era contra os gentios também. Não. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós, Paulo estava falando, que ele era judeu. Ele, o povo dele, os antepassados deles que receberam as leis. O povo de Israel, a nação de Israel. Das 12 tribos. Então veja que o próprio Paulo diz que foi cravada na cruz as ordenanças, os mandamentos, as festividades. Foi cravado na cruz lá. Acabou. Mas, pelo conto do vigário, pelo estelionato do conhecimento escrito bíblico, os religiosos estão nessa situação. Estão lá, foi cravado tudo na cruz, o fim da lei foi Cristo, Romanos 10:4, o fim da lei foi Cristo, mas como uma forma, como um conto do vigário, os religiosos estão dentro desses templos, dentro dessas sinagogas, sendo cúmplices, praticando obras mortas. Por isso que eles estão iludidos, estão na falsa ilusão desses balabachúrias cantarábias. Olha, ele fala em línguas cantarábias, mas nunca foi. O dom de línguas era dom de idiomas, porque havia necessidade de ter o dom naquela época para pregar o evangelho, as boas notícias do reino de Deus que estava próximo, a outros povos de outras línguas. Por isso que havia necessidade do dom de línguas, dom de idiomas. Mas a falsa ilusão, que também Paulo disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, está também sobre esses religiosos, porque eles estão no engano. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Por eles estarem no conto do vigário, é que eles estão vendo vulto, eles veem manifestações, eles ficam em nome de Jesus, sendo que Jesus falou aos discípulos dele. Ele reunido com os discípulos, ele falou aos discípulos, discípulos, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Só que aí tem uma observação entre parênteses. Ele falou que naquele dia, ou seja, no início dos anos 70, não adiantaria os discípulos que estivessem vivos pedir o nome dele, que ele não faria mais. Quem iria fazer diretamente com ele era o Pai, porque seria estabelecido a nova Jerusalém espiritual, o tabernáculo de Deus. Mas isso daí é um entendimento muito mocotó. É muito profundo isso aí. Você tá brincando que eu vou puxar esse assunto agora? Não vou nem puxar um assunto desse agora. Deus me livre. Então eu quero que você entenda que Ezequiel 37:11, que fala do Vale dos Ossos Secos, as pessoas usam esse negócio aqui para falar nos domingos, quando eles começam suas orações do mimimi, do chave. Aí ele fala, puxa lá, Vale dos Ossos Secos. O que está acontecendo na nossa congregação é a manifestação, é o que Deus prometeu no Vale dos Ossos Secos, que iria colocar espírito nos corpos, e aqueles corpos seriam ressuscitados, e que seria criado nervos, tendões, pele, cabelo, e aqueles... Não. Ei, não. Não. Nada disso foi para nós, gentios. Para nós é algo muito maravilhoso. É algo superior a isso. Por que eu digo superior a isso? Porque isso aqui foi o que aconteceu em Apocalipse 21:3. É a coisa mais maravilhosa para a humanidade. Mas eu quero dizer que para os gentios foi mais maravilhoso isso aqui. Por quê? Só quem conhece o evangelho eterno é que tem esse conhecimento, essa sabedoria. Quem está em Jesus de Nazaré, ainda não. Quem está em Paulo, também não. Mas os gentios, por isso que eu falo que isso aqui foi elevado a pelo menos a segunda potência para os gentios. Por quê? Os gentios, nesse tempo, eram considerados como estrangeiros, como cães, como forasteiros, como pessoa afastada da comunidade. Aí quando veio o juízo do ano 70, aí Deus colocou em todos os povos, nações e línguas o espírito dele, o templo espiritual dele. Por isso que para os gentios foi algo elevado pelo menos à segunda potência.
Foi algo dobrado, foi algo muito mais importante. Você consegue entender? Porque o judeu já era o povo eleito. O judeu já sabia que ia acontecer isso, mas os gentios não sabiam. Não sabia que ia acontecer isso. Aí veio Paulo falando da graça, pregando o favor imerecido, que graça, dizem que o que significa graça é favor imerecido, aos gentios, que eram considerados como cães ali. Lembra, depois você lê, eu não vou ler agora não, da mulher cananeia, Mateus capítulo 15, do versículo, eu não lembro agora, deixa eu ver, eu até separei um versículo que eu quero falar, aqui ó, a mulher cananeia, aqui ó, depois você lê, ó, aqui ó, como que os gentios eram tratados nos dias de Jesus de Nazaré, e as pessoas ficam procurando praticar a obra de Jesus de Nazaré, dentro desses tempos. Por que as pessoas estão fazendo isso? Porque eles estão no conto do vigário. Veja o que Jesus, olha a situação daquela mulher, aquela mulher era uma gentia, era uma mulher não judia. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Uma pessoa, demônio é daimon, é espírito. Toda pessoa enferma naqueles tempos, eles falavam uma pessoa endemoniada. Claro que a linguagem era outra, era daimon, carcos ou daimon mas. Era uma pessoa que estava com seu espírito enfermo, espiritual, mas a religião já transformou isso em pombagira, tranca-rua. 23. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja que o que Jesus respondeu àquela mulher suplicando misericórdia, querendo cura para a filha, Jesus falou: não, eu vim somente para os perdidos da casa de Israel, para as ovelhas, para as 12 tribos de Israel. Veja como que os gentios eram tratados, gente, naqueles dias. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos, olha, quem era considerado filhos eram os judeus, e jogá-lo aos cachorrinhos. Olha os gentios como era considerado. Se eu estivesse lá e você do outro lado, se você não é judeu ou uma judia, nós seríamos tratados como cachorrinhos, e daqueles bem safados, daqueles bem vira-lata. Olha o que Jesus estava falando aqui nessa... Era uma parábola, uma metáfora. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Jesus aqui falou uma parábola se referindo a nós, o povo da fé, não o povo de obras. O povo que tem todas as coisas do Pai, sempre tiveram, pela fé, assim como foi Abraão. Abraão era um gentil, Abraão era da terra de Ur dos caldeus. Abraão não era o judeu. Abraão não era de obra, tanto que ele não consumou a obra. Ele teve fé. Nós somos filhos de Abraão, como referência. Nós somos o povo da fé. Não o povo de ficar em templo, isso é obra. Isso aí era coisa de judeu. Então veja, como que era tratado os gentios naquela época. Por isso que o Vale dos Ossos Secos aqui, então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Por isso que o tema, por que a religião vive no conto do vigário? Vamos ler agora do versículo 1 aqui em diante. Tá? Aí tem outras passagens que Jesus também disse, né? Que veio somente para o povo de só os gentios, né? Tem outras passagens aqui, ó. Em Mateus 10, 5 e 6. Talvez você nunca leu, né? Então deixa eu ler para você. Mateus 10, 5 e 6. Cadê? Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades samaritanas, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você vê que Jesus veio para os judeus também. Mateus 15, 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
E voltando aqui em Ezequiel 37:11, ele falou que seria feito isso com a casa de Israel. E também em Jeremias 31, Deus disse assim, ó, eis aí vem dia, tanto que o subtítulo está aqui, ó, a nova aliança com Israel. Você vê que a Bíblia aqui é tudo de judeu para judeu. Judeu para judeu. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, olha aqui, depois daqueles dias. Aqueles dias foi o juízo, foi o dia do Senhor, Apocalipse 1:10. Esses dias aqui, ó, depois daqueles dias, durou 3 anos e meio, a metade de uma semana, a metade de um tempo, 1260 dias, ou 42 meses. Diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, não mais escritas em pedra. Também no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, veja Jeremias 31, do 31 ao 34. Veja Ezequiel 37:11. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Então, a vale dos ossos. Eu não vou ler para não ficar, depois você lê do versículo 1 até o versículo 14, ó. Ezequiel 37. Depois você lê para não ficar longo, tá? Você vai até o 14, que é o suficiente para você entender. Você vê que essa profecia, então, era a profecia, sabe do quê? A profecia disso aqui, ó, de Apocalipse 21:2, do 1 ao 6. Então, veja. Mas aí eu vou te mostrar o porquê que nós, não judeus, nós desfrutamos disso aqui. Isso aqui é para nós, eu vou te mostrar o porquê. Só que Jeremias não era para nós. Isaías, Salmo. Gente, tirando de Romanos a Filemão, também não é mais para nós da nossa geração. Aquilo ali, pelo menos, era para o povo gentil. De Romanos a Filemão. Você quer sair da religião? Leia Romanos a Filemão. São 3 epístolas. Mas saiba que aquela graça pregada por Paulo, ela durou somente até o ano 70. Então, para nós que nascemos depois do ano 70, é isso aqui. Mas isso daqui foi uma promessa para quem? Para a nação de Israel e de Judá. Correto? Só que eu vou te mostrar o porquê que nós estamos inseridos nessa situação. Nós não estamos no conto do vigário. A religião está no conto do vigário. Está na malandragem da teologia. Está na malandragem dos pregadores. Vamos ler do 1 ao 6? Deixa eu colocar no texto da NVI, que eu gosto disso aqui da NVI. Então vi novos céus, respeite o verbo, foi nos dias dele. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar não existia. Antiga aliança para a nova aliança, Antigo Testamento para o Novo Testamento. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, porque a velha estava sendo destruída. Isso aqui foi no ano 70. Que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou, o Antigo Testamento. 5. Aquele que estava sentado no trono diz, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Estou fazendo novas, as velhas ficam para trás. 6. Disse-me ainda, olha aqui, está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Então veja, aí você pode estar falando, mas João era um judeu, claro, só que aqui foi espiritual. Por que que isso daqui é para nós? Sabe por que que isso aqui é para nós? Porque nós temos aqui, ó, Apocalipse 14:6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno. O evangelho eterno, não mais o evangelho da circuncisão, nem o evangelho da incircuncisão. Esse aqui era o eterno. Para proclamar aos que habitam na terra. Aqui, olha os gentios aqui. A toda nação, tribo, língua e povo.
povo gentil. Então, Apocalipse 21, do versículo 1 ao 3, eu estou inserido. Mas o Vale dos Ossos Secos foi para a nação de Israel. O que Jesus falou foi para os judeus. O que Isaías falou foi para os judeus. Você não sabia não? Vamos ler lá o que foi que Isaías falou. Isaías capítulo 1, versículo 1. Olha aqui, vamos ler aqui, ó, 1 e 2, aqui, ó. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém. E aí? Cadê os não gentios? Cadê os não judeus aqui? Então foi uma visão de Judá e de Jerusalém. Coisa de judeu. Você entendeu? Então, vou encerrar por aqui. Por que a religião vive no conto do vigário? Porque os vigarianos são os pregadores. E os pregadores têm como base teologia. A teologia é um filhote de Constantino. Claro, aperfeiçoada. Essa teologia foi aperfeiçoada por Lutero. Martim Lutero com as suas 95 teses que não servem nem para limpar a orelha. Sim, conforme esse escrito eu tenho essa condição de falar. João Calvino não prestou para nada. Jacobos Armínios muito menos. O apóstolo do chapelão, o do dedinho, o morcegão, o mala cheia, para mim não vale nada. Todos são nossos irmãos no espírito. No espírito nós somos irmãos. Mas na natureza carnal, o que eles falam, trocado por aquilo que o gato enterra, eu prefiro que o gato enterra, que dá para fazer adubo para colocar em planta. É verdade. A religião está no conto do vigário por causa disso, que a religião não entende bulufas. A religião não sabe de diferenciar judeu e gentil. O Vale dos Ossos Secos foi para a nação de Israel, que Deus iria revitalizá-los, ia colocar ali carne, tendão. Aquilo ali foi uma referência para quando fosse estabelecida a nova aliança. Apocalipse 2 e 3 ali, nós fomos inseridos, porque durante o juízo, eu nem li direito como que foi, né? Faltou o versículo 7, né? Eu acho que foi isso, versículo 7. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e toda a nação, tribo, língua e povo. Proclamando em alta voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Então, por isso que foi estabelecido o evangelho eterno, porque Deus julgou. Deus julgou quem? A nação de Israel. No ano 70 ele julgou. E somente nós temos esse privilégio de ter o tabernáculo espiritual em nosso espírito, e nós temos Deus em nosso espírito, na nossa mente, na nossa consciência, por causa do juízo. Se não tivesse ocorrido o juízo do ano 70, nós estaríamos ainda fora da comunidade. Ainda estaríamos na graça pregada por Paulo. Você consegue entender a profundidade desse entendimento? Então vou encerrar por aqui, porque a religião vive no conto do vigário. Por causa disso. Eles misturam lé com cré e não desfrutam nem do lé e nem do cré. Fica aí debaixo de maldição, ficam nas trevas, somente desfrutando de obras mortas. E nós que estamos conhecendo o Evangelho Eterno, nós estamos nadando de braçada na liberdade de Elohim, na liberdade do Senhor, que é o Espírito, e que habita em nosso espírito. Assim, por isso que eu digo, Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito. Está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se fosse para fazer uma oração, é essa oração que eu faria, tá bom? Como eu não sou judeu, eu não faço oração judaica. Eu apenas falo aqui quando eu preciso falar alguma coisa, porque ele sabe todas as intenções do meu coração, sabe todos os meus desejos, tá bom? Então, se foi útil, eu peço que você venha contribuir com esse canal, dando aquele joinha, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho. Se você achar interessante, tem lá valeu demais, dê um valeu demais aí para nós. E se você quiser se tornar membro, também não faz diferença nenhuma se você não quiser, porque eu não estou aqui atrás do dinheiro de ninguém, mas se você quiser, coloque aí, seja membro do canal, e a gente vai dar uma força aí pra gente gravar uns vídeos aí, viajando na montanha, no Monte Everest, quem sabe um dia, né? Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.